Eu achava que não ia cair antes de contratar o Depay. Agora eu não acho. Ganhou corpo. O elenco ganhou corpo. A confiança está estabelecida entre a comissão técnica, a torcida e os jogadores. E o time dentro de campo está passando a entregar. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Corinthians 3, Atlético Goianiense 0. Cara, que vitória importante pro Corinthians. Não saiu do Z4 ainda, mas a gente já tá ali em cima, ali próximo de sair do Z4. Por isso que é importante estar sempre pontuando. O melhor é ver a mídia refazendo seus comentários e elogiando o timão. Fica de olho aí que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Essa é a questão. Hoje cabia. Contra o Atlético Goianiense, que tem muita dificuldade de agredir, que é o time que todo mundo acredita que vai ser rebaixado, contra um time muito inferior tecnicamente, atuando dentro de casa e com esse espaço para o Coronado construir, tanto é que ele entra mais recuado, entra ali como se fosse o homem pela esquerda. O Bidon, no lugar do Bidon ali. Porque a qualidade do Coronado com a bola, isso ninguém vai discutir. Tecnicamente ele é muito bom jogador, tem visão de jogo, de marcação, né? Qualidade de passe, qualidade de lançamento. E para ele jogar, por exemplo, contra o Palmeiras, contra o Botafogo, aí ele precisa entregar mais sem bola. Eu não tô falando que ele se omite de entregar sem bola, que ele não tá afim. A questão é se ele fisicamente consegue oferecer aquilo que o time vai precisar num jogo, por exemplo, onde caras rápidos vão atacar daquele lado e precisa ajudar o lateral a proteger. O seu ponto é muito válido, eu acho que você tem essa dúvida, mas eu vejo uma melhora física no Coronado. Sem dúvida. E adaptação ao futebol brasileiro, que também não é do dia pra noite. Sim, Vou citar um jogador aqui. O Everton Ribeiro, quando voltou, também estava jogando lá na Arábia e veio pro Flamengo. A primeira temporada dele ele sofreu. Um nível competitivo, outra intensidade. Depois se tornou o jogador que a gente viu. Eu tô sentindo o Coronado muito mais participativo. Até sem a bola, um jogador que tá sendo mais Mas é um recorte combativo. Pequeno também para esse jogo. Sim, né? mas eu acho que até no jogo contra o Fortaleza, mesmo jogando mais avançado, eu vi outra postura. Acho que a questão toda, assim, os dois jogando bem, o Garro vem jogando bem, o Coronado passou a jogar bem, a torcida vai querer ver os dois juntos. Vai ser aquela pressão. Bota os dois. Eu não sei se a torcida vai querer ver os dois juntos todo o jogo. Sabe por quê? Porque acho que a torcida do Corinthians ela tem na cabeça que não pode perder jogos, né? Existe um número ali para se chegar que é muito difícil. E a compreensão de que precisa haver uma marcação sólida, ela já está intrínseca na torcida do Corinthians. Eu entendo que são dois jogadores de qualidade que melhoram o meio-campo, mas ela não vai preferir ver o armador inteiro, seja um ou seja Segura o outro, outro. segura o Charles um pouquinho mais. Não deixa ele muito, não. Fica aqui junto com o Martínez e tal. Dá pra compensar. Acho que dá pra você Equilibra. fazer. Dá pra você Eu acho um risco você colocar os dois juntos em todos os jogos. Eu tô com o Birner assim, Se os dois estiverem bem fisicamente, é uma questão a se pensar. Mas eu acho que o Corinthians tem um técnico, uma dupla de técnicos, né? Com o Emiliano também. Hoje foi o Emiliano. E ele é muito ativo ali na parte tática. Eles não se prendem a esquema tático e eles olham muito o adversário. Sim. Então, assim, na circunstância do jogo que o Corinthians não estava conseguindo se impor tecnicamente no primeiro tempo, não conseguia criar tanto, o gol vem numa bola parada, o jogo pediu mais um meia. E o Coronado mudou o jogo. Tecnicamente, ele é um cara capaz de transformar pedra em ouro. A jogada que ele faz do terceiro gol é de quem é muito diferente na parte técnica, o refinamento, o recurso. O Corinthians passou a ter muito mais qualidade e passou a explorar melhor até o Garro. Porque o Garro, em alguns momentos, tinha que voltar mais para buscar a bola, porque o Bidon e o Charles não estavam conseguindo fazer essa conexão para ele ser decisivo lá no último terço do campo. O Coronado passou a ser esse jogador condutor de meio campo. Só que eu acho que o treinador avaliou a circunstância do jogo, o adversário, e falou: aqui dá para colocar. Se for enfrentar um Botafogo, eu acho que ele não faz isso. Porque ele sabia de tudo isso desde o começo e não começou com o Coronado. Sim. Mas começou com o Bidon. Sim. Que é um jogador que também tem qualidade no passe. Que foi muito bem no jogo contra o Fortaleza. Fisicamente é um pouco mais inteiro, o Raso mais inteiro que o Sim, ele poderia, por exemplo, ter começado com o Rian. Poderia ter sido o Rian jogando por ali, ele começa com o Bidon, porque ele sabia que seria um cenário que o Corinthians ia precisar ter mais qualidade que o Rian é mais posse primeiro, de bola. né? Sim, mas ele tem muita qualidade no passe, né? É um jogador diferente do Martínez, né? Que é um cara de mais pegada ali na marcação. Achei o segundo tempo do Corinthians muito bom. O primeiro com mais dificuldade, o segundo tempo, após a entrada do Coronado, o Corinthians cresceu. Bidu e Fagner bem no jogo, defensivamente também tendo apoio para subir. É difícil até a gente colocar um destaque individual negativo. Acho que o destaque individual negativo foi o próprio Bidon mesmo, que fez um jogo abaixo e foi substituído. Ou sem, já eu sei que a Dani provavelmente quer falar disso, e sem exigir que fosse uma coisa diferente, o Depay.
Mas eu achei que não foi tão mal não, viu, Birner? Jogou bem? Pelo ritmo, ele tá sem ritmo, né? Por isso que eu tô falando que não dá pra cobrar. Assim, o primeiro lance Vocês querem falar de Depay? O Eugênio queria falar de Yuri Alberto também. O que você prefere primeiro, Eugênio? Pode escolher. Não. Eu tô aqui pra seguir a pauta. O que vocês disserem, eu acho que o Depay é um tema necessário. Eu não mando em nada. Quem manda Aqui na você minha manda. casa é o cachorro, meu filho. O Não é Depay é um tema obrigatório para Então vamos de Depay. Um bom Então cara vamos de pra mandar. Depay. Que eu já quero discordar do Birner de saída. Eu não sei como é que vai começar aí, obviamente, com a entrada, né? Mas tá sem ritmo. Obviamente, tem muito mais do que oferecer hoje a oferecer. Mas a bola em profundidade, que é a primeira tocada dele na bola, Eugênio, já mostrou que vai ser diferente. A qualidade técnica é indiscutível. Indiscutível. Mas a gente vai voltar para aquele tema anterior, né? Não vai ter tempo, É né? óbvio que o Coronado... Não, o Coronado, tecnicamente, é melhor que o Bidon, por exemplo, que foi o jogador que ele substituiu hoje. Em termos de proposição ofensiva. É claro também que o Depay é melhor que o Yuri Alberto. Sim. A questão é que você precisa ter entrega. O Depay veio para ser titular, não há qualquer discussão em relação a isso. E será? Ele vai ser titular, mas ele vai precisar pegar um pouco mais de condição, de ritmo, de entrosamento, para poder render o que se espera dele. O grande risco é ele entrar fora dessas condições, não apresentar futebol e começar a ser criticado. Então, acho que ele é experiente o suficiente para entender essa situação. Nitidamente ele tá sem ritmo, ele falou até sobre isso, né, depois do jogo, né, 72 dias, né? Sem atuar, mas mesmo assim dá pra ver que é um atleta de outro nível. A primeira jogada dele é uma bola enfiada pra buscar o Romero. É um passe que não é comum. Ele quase consegue completar um ótimo cruzamento do Carrillo, que entrou mais pela direita ali no meio campo. Chegou um pouquinho atrasado. Ele chega atrasado, né? Ele ainda pula com as duas pernas. Mas você vê que a leitura foi correta. Sim. De acreditar e o Carrillo um cruzamento para tentar buscar essa infiltração, esse ataque dele ali ao espaço. E ele tem a jogada do quase gol. Não é qualquer jogador que consegue emendar aquela de primeira de esquerda. Acabou parando ali na qualidade boa defesa do Pedro técnica Rangel. E eu acho acima da média do futebol brasileiro. muito, jogador que um histórico de Euro agora, recente, né, Copa do Mundo. E eu acho que o principal não se trata só de um 9, muito pelo contrário, até porque ele foi moldado primeiro como um ponta e depois 9, jogando atrás de um 9, né, no Atlético de Madrid, que jogava com dois É o atacantes. coringa do ataque. Em vários momentos você vê que é um jogador que quer, participativo, ele sai da grande área, ele aproxima do Coronado, ele é um jogador criativo, ele é um jogador associativo, que gosta desse diálogo com os companheiros. Sabe uma coisa que eu não entendi até agora? Você fica falando sobre isso e eu tenho dúvidas. Quando ele estiver bem, e é óbvio que ele vai ser titular, isso não é nem discutível, e vai ter destaque, como vai ser armada essa equipe? Porque o Garro joga. Mas não vai jogar com um segundo jogador de frente. Vai jogar só com um jogador de frente, porque o Romero, pra mim, não pode sair da equipe. O Romero tem uma coisa ali... Eu acho que o ideal do Memphis é jogando com um atacante, os dois por dentro. Com o Yuri, então. Com o Yuri, ou com o Romero... Com o Romero como atacante. Com o atacante Aí saiu por o Yuri, dentro. é isso? Sim. Como saiu hoje. Saiu o Yuri pra entrar o Memphis. Depois saiu o Romero, entrou o Héctor Hernandes. Então, assim, ele fez duas duplas de ataque. No losango, você tem um 4-4-2 em forma de losango no meio de campo. E dois homens por dentro. Ele não é o ponta e não é o centroavante único fixo na área. É isso aí. Ele é o cara que vai ter alguém pra dialogar, pra buscar uma tabela. São dois atacantes de movimentação, né? Ele não é o centroavante de área. E o Yuri Alberto também não é. Sim. Mas eu acho que o Yuri Alberto também pode se beneficiar da capacidade que o Memphis tem de consagrar o companheiro de ataque. Concordo. Essa movimentação que ele tem de sair da grande área... Você não acha que o Memphis adoraria ver o lance do segundo gol do Romero e se colocar no lugar do Romero? Com certeza. Com o Yuri correndo de um lado para o outro. Dá a primeira assistência, você chuta a bola abaixo na zaga, ele vai buscar a bola na linha de fundo, ganha, dá a segunda assistência, você faz o gol. Tem uma outra questão agora. É um brigador do teu lado. Vocês estão colocando uma condição de dois atacantes. Isso. E tem o Thales Magno. Mas eu vou te falar uma coisa, assim, só a minha percepção, tá? Não é informação, é uma percepção que eu tenho. O Thales perdeu espaço recentemente e as declarações do Ramon não o mostram tão querido
como depois do jogo contra o campo Botafogo. e a saída do Yuri mostraram que o Yuri é querido pro Ramon, pra todo mundo, né? Foi pro Emiliano ali, mas enfim, pra comissão técnica hoje. Pra mim ficou claro na saída do Yuri que a comissão técnica não quer abrir mão dele. Porque o Ramon fala muito sobre postura. É isso aí. Empenho. Pra mim é isso aí. E o Yuri, porque ele é um jogador, sem dúvida, se olhar o elenco do Corinthians, que mais recebeu críticas, todos que estão Com jogando. certeza. Eu não tenho a menor dúvida de falar. Quando ele fala dele. sobre empenho, raça, respeito pela camisa, ele é, no mínimo, um dos 3 jogadores que mais fazem isso no elenco. Esse é o cara que gosta do Corinthians. O problema é que ele não conseguiu lidar com a pressão enorme de atuar numa equipe cheia de problemas táticos, técnicos, físicos em algum momento, eu não estou falando nem só dessa temporada, com muitas questões internas, e ele sucumbiu junto. Eu acho que ele é um jogador que sentiu muito... Mas nunca faltou empenho, entrega. Ele sentiu Não. muito a parte Muita psicológica entrega. e em vários momentos não tinha ninguém para dividir a responsabilidade com ele. Ele era muito pressionado porque o Corinthians entregou muito para tê-lo na negociação. E ele jogou mal. Ele chegou a ter um ótimo momento com o Vitor Pereira, né? Foi um jogador que foi convocado até para a seleção brasileira. Agora, com a melhora do coletivo, com os reforços, eu acho que ele se sente menos pressionado e ele tem mais gente para dividir essa responsabilidade. E o principal, a gente até falava sobre isso aqui, né, Dani? A gente até falou uma confissão aqui, fora do ar. Pro Ramon, essa questão da postura, do empenho, é inegociável. Ele quer 11 guerreiros ali. Não quer dizer que o Thales não possa fazer isso, se adaptar. Sim, mas acho que o estilo de jogo do Yuri, o Yuri pode ser um atacante que tem problemas. Estou falando que o Yuri faz, o Thales pode fazer Mas ainda. ele deixa tudo em campo, ele se sacrifica e o gol do Romero, o segundo gol, é muito disso. Só pra gente desenhar o cenário pra frente, Eugênio, o que ganha o Corinthians hoje, né? Acho que assim, a torcida obviamente lotou esse estádio pra ver a estreia do Memphis, a faixinha de cabelo dele que tava lá à venda esgotou na Neoquímica Arena. Esse lance do Yuri pra mim é muito emblemático e a maneira como ele sai pro Memphis entrar, eu acho que de novo é uma guinada. Começou no jogo contra o Flamengo e agora existem várias batalhas, né? A sequência de jogos do Corinthians é muito importante para que esse time não caia. O que fica de hoje para essa sequência? Fica de hoje que reafirmação do crescimento do Corinthians enquanto time de futebol. Se o Birner tem a percepção que o Fluminense não vai cair, eu tenho a percepção também, concordo com ele no Fluminense, mas vejo isso de forma até mais forte no Corinthians. Eu achava que não ia cair antes de contratar o Depay. Agora eu não acho Ganhou mesmo. corpo. O elenco ganhou corpo. A confiança está estabelecida entre a comissão técnica, a torcida e os jogadores. E o time dentro de campo está passando a entregar. Aquela vitória sobre o Flamengo, acho que foi o estalo inicial. A atuação contra o Botafogo, apesar da derrota, foi uma atuação que o time saiu de cabeça em pé. Segundo tempo. Competiu. Pelo segundo tempo, especialmente. Sim. No primeiro tempo sofreu muito. Concordo. E a vitória sobre o Fortaleza, com o time misto, né? É uma vitória inesperada e que... Porque jogou bem. Não só porque ganhou, porque jogou bem. Ela é inesperada antes. Sim. Mas ela é uma vitória que poderia até ter sido maior pelo que ele mostrou em campo. Talvez tenha sido a melhor atuação do Corinthians no ano. E aí o Corinthians tem essa semana 2 partidas que vão São elevar Paulo, o momento. Fora, em Brasília. E primeiro Fortaleza. Sim, primeiro jogo de volta da Sul-Americana. E se confirmar a vaga, São é óbvio que não Paulo está e o resolvido. Mas assim, virou favorito para conseguir a vaga, não era antes. Os Olha a jogos, sequência. desculpa, só porque eu citei os jogos do Brasileiro, a gente colocou a tela aí, você lembrou bem que antes tem o E se Fortaleza. termina a semana classificado na Sul-Americana e pega o São Paulo em Brasília. Torcida única, né? Só pra gente... Então vamos de opinião. Corinthians 3, Atlético Goianiense 0. O Corinthians jogou muito bem, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, o Corinthians amassou o Atlético Goianiense. Igual no segundo tempo contra o Fortaleza, a gente amassou. No primeiro tempo, o Corinthians teve algumas dificuldades e todo mundo se perguntava no começo do primeiro tempo por que o Thales Magno ficou na reserva, essas coisas. Mas a gente também tem que entender que o Corinthians não tem aquele plantel tão grande assim, a gente às vezes vai precisar poupar alguns jogadores. Mas o brasileiro é a prioridade pra gente sair do Z4. O Corinthians jogou bem,
tecnicamente os jogadores estão melhores do que estavam antes dessas contratações. Então, jogadores que já estavam lá, como o Yuri Alberto, o Garro, o Romero, o Bidu, então nem falo, o Fagner. Esses jogadores têm melhorado a cada dia mais, porque com esses outros atletas que vieram aí na janela de contratação, eu acho que elevou um pouquinho o patamar do Corinthians, e aí os atletas que estavam lá começaram a ter mais confiança e melhoraram muito. O Fagner na lateral direita, cara, nem parece que Fagner que tava se arrastando há, sei lá, um mês atrás. O Fagner tá muito bem, marcando bem, atacando, assim, e tá fazendo a função que sempre fez. Então, assim, o Fagner tá bem. O Bidu melhorou muito, nem parece que Bidu, caneleiro do ano passado, Bidu melhorou muito, tanto que dominou agora, a posição é dele e já é o titular da posição. Jogou muito bem, apesar também do Hugo ter entrado no jogo passado, ter jogado bem também. Então, assim, a gente vai vendo que com as contratações o nível vai elevando e os jogadores que estavam meio mortão, os caras começaram a melhorar. Então, assim, o Corinthians tem jogado bem, tem feito boas partidas e tem feito gols, que era uma coisa que a gente não conseguia fazer. A gente tinha uma dificuldade imensa de fazer gols e agora a gente faz gols praticamente todos os jogos. O Yuri Alberto, a gente tem que fazer uma destaque aí pro Yuri Alberto, ontem jogou muito bem, o segundo tempo dele foi primoroso. Pra não falar que ele foi melhor, ele tinha que ter feito um gol. Se tivesse feito um gol, ele tinha sido o craque do jogo, mas não fez. O Romero fez os dois. Mas principalmente aquele gol do Romero, segundo, a insistência do Yuri Alberto, tocando, passando. Então, assim, tem melhorado muito. E eu já tinha feito alguns vídeos antes, eu falei com a chegada do Memphis, quem ia melhorar muito ia ser o Garro e ia ser o Yuri Alberto. O Garro porque ia ter mais pessoas habilitadas para marcar gol. E quem ia melhorar muito também ia ser o Yuri Alberto, que ia tirar aquela pressão nas costas dele, igual tinha antes quando ele jogava com o Roger Guedes. Ficava toda a atenção pro Roger Guedes e o Yuri Alberto ia fazendo gol, ia fazendo gols. Então, eu acho que nessa daí o Yuri Alberto melhorou e eu acho que a tendência é melhorar daqui pro final do campeonato aí e a gente encerrar o Campeonato Brasileiro com uma posição boa, pelo menos digna, não uma zona de rebaixamento que não dá. E aí eu espero vocês também na terça-feira, Fortaleza e Corinthians e Fortaleza, aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians fazendo seu jogo precisa pelo menos de um... O Corinthians não precisa do resultado, né, na verdade. O Corinthians só não pode perder por 2 gols de diferença, ou acima de 2 gols de diferença. Então, eu acho que dá pro Corinthians começar o jogo bem, mais tranquilo, mas assim, ficar esperto que o Fortaleza tem um time ótimo, esses caras vão fazer de tudo pra ganhar aqui. Mas eu acho que no contra-ataque o Corinthians pode acabar com esse jogo rápido. E vamos ver os próximos jogos como o Corinthians fica aí na tabela, né? E esse é mais um vídeo do Corintiano Informa. Eu peço pra você se inscrever em nosso canal, deixa aquele like pra aumentar a nossa comunidade. Peço também que você ative o botão das notificações, assim todos os vídeos que a gente colocar no ar, você será o primeiro a ser informado. E também coloque nos comentários aqui o que você achou do jogo de ontem, Corinthians 3, Atlético Goianiense 0, e o Coringão tá melhorando, hein? Ninguém aceitava isso, principalmente os jornalistas achando que o Corinthians ia se afundar, mas o Corinthians tá melhorando. Contratações pontuais foram bem nessa janela desse meio do ano. Coloque nos comentários aqui o que você achou da partida. Valeu!